E hoje nós vamos falar do CRM que nós temos ali dentro do Nicochat chamado Pipeline, né? É um CRM que você precisa adquirir como complemento dentro do Nicochat para que você consiga utilizar. Uma ferramenta extremamente robusta, melhor do que muitos aí que tem um nome gigante no mercado. E vale a pena talvez ali você investir para ter essa ferramenta ali de controle dos seus leads ali dentro já direto do Nicochat, já englobando ali tudo ali que você precisa em um lugar só, né? Então a gente vai explorar ali as partes iniciais, onde você encontra, como que você faz para contratar. A gente vai ensinar ali nessa aula as configurações ali básicas para que você consiga criar suas visualizações. E aí, nas próximas aulas, a gente vai explorar ali um pouco mais da API dessa ferramenta, que é muito boa, e como que você vai utilizar ali dentro da sua automação, tá? Então, bora lá para a nossa tela. Bom, chegando aqui na tela, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai achar ele aqui nas configurações dentro de ferramenta, na aba lateral, tá? Então você vai chegar aqui, vai ter CRM. Se você ainda não tiver contratado, vai aparecer aqui para você contratar o complemento e liberar o pipeline, tá? Mas aí qualquer coisa você pode vir aqui também e contratar os complementos para que você consiga assinar ali o seu pipeline. É uma cobrança mensal, tá? Você paga aqui o valor de R$ 150 mensais para ter acesso ao pipeline, né? Então, você pode, no meu caso aqui já está ativo, mas caso eu não tivesse com ele ativo, era só fazer a contratação dos créditos e fazer a liberação aqui para que eu consiga abrir aqui igual tá nesse formato aqui, tá? Bom, então vamos aqui configurar a nossa primeira lista, né? Você clica aqui no botão mais lista e aí você vai abrir essa tela onde você configura o nome, você pode colocar um emoji aqui onde define ali as características, vamos dizer assim, do seu pipeline, da sua lista, né? Você tem que colocar aqui um nome único para o pipeline, então é um nome que tem que ser diferente de todos os outros, tá? Ele é exclusivo. Você pode marcar aqui se você quer que essa lista já apareça em produção. Você pode ocultar a visualização ali para alguns usuários, por exemplo, se você quiser ocultar a visualização daquela lista para o administrador, você consegue, ou se você quiser, você está criando uma lista aqui são dados mais privados que os agentes de live chat não precisa estar visualizando, você pode marcar aqui para o agente supervisor, por exemplo, não conseguir visualizar aquela lista que você está criando, né? E aí você tem esse controle, tá? E aqui embaixo a gente tem já alguns modelos prontos. Se você não quiser criar tudo do zero, você pode selecionar um desses modelos aqui, que eles já estão pré-configurados para que você já consiga utilizar ali de cara, tá? Inclusive a gente vai aqui abrir alguns modelos para gente entender como que eles são. Vou criar aqui várias listas, vários modelos, e aí depois a gente vai criar um modelo do zero, personalizado, tá? Para que vocês entendam que é possível também fazer isso, tá? Então vamos começar aqui com o modelo de gestão de projeto, ou esqueci de colocar o nome. Vou colocar aqui aula gestão de projetos, coloquei inclusive aqui no código gestão projetos, para que a gente não saia aqui do contexto. Pronto, criei a lista, eu já vou criar as outras todas, e aí a gente vai visualizando e vendo a diferença de cada um. Eu já criei aqui as minhas visualizações, mas antes da gente analisar cada um que tem aqui, vamos abrir um do zero para a gente entender o que tem em cada um, como é que funciona e como que a gente configura. Então, bora aqui. Vou colocar aqui palhacinho. Pronto, já coloquei o título, o código, já coloquei aqui, deixei marcado em produção. Não vou marcar aqui para ocultar a visualização e também não vou selecionar um modelo. Vou colocar aqui vazio, por quê? Porque na hora que eu faço isso, que eu crio, ele vai me criar um limpo. Quando você pode ver aqui, ó, ele está vazio, só tem aqui as visualizações obrigatórias, que é ID, título, descrição e campo e responsável, que a gente pode também editar, tá? E aqui a gente tem só a visualização de todos os itens, a gente não visualizou nada.
Vamos aqui aproveitar para clicar aqui nesse outro botão, ver o que tem disponível. Tá vendo que ele lista aqui os campos onde eu posso personalizar, ok? E aqui em edição eu consigo voltar nessa outra tela para mudar alguma configuração. Você vê que aqui embaixo aqui já não aparece mais para que você consiga selecionar um modelo. Que se você quiser, por exemplo, voltei atrás, quero criar um baseado em um modelo, então você não consegue editar isso. Você consegue excluir e criar um novo, tá? E aí, caso você queira alterar o nome ou o emoji que você colocou aqui, ou se ele está disponível ou não, ou a visualização, é só marcar, mudar e clicar em atualizar para que você consiga aqui ter a atualização, tá? Vamos começar aqui então pelo modelo de visualização, tá? A gente consegue mudar, como vocês podem ver, esse modelo aqui que está criado, ele é como se fosse uma planilha. Então, todo dado que entrar aqui, ele vai ser listado abaixo, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma outra visualização, eu posso clicar ali. Acho que eu fui muito rápido, né? Eu clico ali em todos os itens. Aí aparece aqui adicionar uma visualização. Então, a gente pode criar uma visualização personalizada aqui, tanto em formato tabela, quanto em formato quadro Kanban ou em formato gráfico, se você quiser ali, para as pessoas que são que precisam de uma análise mais profunda, né? Você pode criar gráficos aqui personalizados com dados personalizados ali para você fazer ali as suas comparações, tá? Agora, se for CRM que você precisa, você pode usar ali a tabela ou o quadro Kanban para você ver ali as oportunidades, né? Ver o seu funil de atendimento, por exemplo, você pode criar aqui de acordo cada lead, de acordo a qualificação de cada lead, né? Então, essa visualização que a gente viu ali foi a visualização de tabela, né? Se eu quiser, por exemplo, criar aqui o Kanban, é só mudar, como eu disse, e inclusive você consegue aqui selecionar qual campo você quer que apareça ou não nessa visualização. Nesse Kanban, por exemplo, se eu quiser ver apenas o contato, o responsável e uma pequena descrição dele ou uma descrição desse contato, em vez de ter o título, por exemplo, depois a gente vai adicionar outros campos aqui para a gente tá brincando melhor, né? Então, se eu quisesse escolher o campo que eu quero que permaneça aqui na visualização, é só marcar ou desmarcar, tá? Aqui eu tenho também a opção de agrupar. O que seria esse agrupar? Você agrupa ali os contatos com base em algum filtro. Nesse caso aqui, esse campo aqui, o responsável, a gente consegue agrupar por esse campo, né? Então a gente vai ter ali responsável, Bruno Kelly e todos os leads ali que estão naquela visualização que são baseados que estão atribuídos àquele responsável, vamos dizer assim, mais fácil, né? E eu posso também remover esse agrupamento. E eu posso também ordenar essa visualização com base em algum parâmetro. Só que nesse caso, como a gente não tem campos aqui que a gente consegue fazer essa ordenação, então a gente não, ele não aparece aqui para você. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse data, se eu tivesse um campo aqui com data, eu conseguiria ordenar ali de acordo à data, tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente, ou com base em alguns outros parâmetros ali também, tá? Então, como você pode ver, dependendo do campo que você adiciona aqui, você consegue ter mais filtros ou ordenar com base em outros parâmetros ali, né? A gente vai adicionar outros campos e depois a gente vai voltar aqui para ver o que aparece, tá bom? Então a gente consegue aqui ter atualização automática. Então vamos supor que você não coloca atualização automática, você vai ter que ficar ali atualizando manualmente, né? Naquele botãozinho que a gente costuma ter ali em cima, para que os cards, por exemplo, apareça se teve alguma outra movimentação. Ou então você pode colocar para esses campos atualizarem de acordo com um tempo. A gente pode colocar de 2 em 2 minutos, até aqui o máximo de 60 em 60 minutos. Então vai de acordo à sua necessidade ali, né? Se você recebe muito lead, por exemplo, você vai querer que ele atualize com mais frequência. Agora, se você recebe pouco lead, você pode fazer uma atualização ali com um pouco mais de tempo, tá?
Aqui também eu posso ocultar as visualizações, como eu já tinha dito, né? E eu posso criar filtros personalizados aqui dentro dessa visualização, né? Além daqui do agrupamento que eu tenho aqui dentro, eu posso criar filtros e selecionar quem são as pessoas que vão aparecer nessa visualização. Eu posso atribuir aqui por diversos filtros, igual a gente já tem ali, por exemplo, no quadro Kanban básico ali dentro do NicoChat, onde você consegue filtrar ali de diversas formas. Então, você consegue filtrar aqui também por responsável, descrição, você consegue filtrar por etiqueta, por canal, status da conversa, se a conversa está aberta, se a conversa foi concluída, que a gente tem lá dentro do nosso live chat essa possibilidade também de filtro. Você pode filtrar por algum campo numérico, você pode filtrar por data, você pode filtrar aqui por diversas coisas. E como você pode ver aqui, aparece os campos do sistema próprio ali para você fazer esse filtro, tá? E aí você tem o operador, como a gente já costuma ver ali dentro do NicoChat ali. Você vê que é muito fácil, muito intuitivo você tá trabalhando aqui com o Pipeline. As configurações são bem parecidas, mas ele é um pouco mais robusto, permite que você consiga criar ali diversas outras funcionalidades, diversos outros filtros e listas, né? Não só os quadros Kanbans ali, padrões que a gente tem ali dentro, tá? Eu vou salvar aqui essa visualização, precisa dar um nome para ela, só para a gente manter ele salvo. Depois a gente vai explorar um pouco mais os campos, tá? E como você pode ver, como eu criei essa lista, ela já apareceu aqui, né? Já que você entendeu aqui a parte de visualização, o que você consegue criar, a gente vai vir aqui ó, nos campos personalizados para você entender que você pode criar, além de utilizar aqueles campos que já vêm aqui do sistema, né, que você pode utilizar todos esses campos aqui em cada visualização. Tá? Então você pode personalizar esse quadro ali do Kanban com as informações que você achar pertinente. Né? Então aqui você tem as visualizações do sistema, você pode criar, por exemplo, aqui, você pode colocar, adicionar informação aqui de data, né? Criado em quando foi que aquela oportunidade, que aquele contato foi criado dentro ali do seu pipeline, né? E aí você pode adicionar, aqui já tem, na verdade, como padrão, um título para o campo, né? Mas você pode, se for um campo personalizado, você pode adicionar ali um nome personalizado. É claro que se você pode alterar também, se você quiser. Se eu não quiser chamar de título, se eu quiser chamar aqui de nome, eu posso alterar e pedir para salvar, né? Que aí ele vai salvar, em vez de salvar como título, ele vai salvar o nome do campo ali como nome, né? Por exemplo. Então eu tenho essa possibilidade de alterar. Eu posso aqui também mudar como nome, né? Este aqui, na verdade, é o código que a gente utiliza quando a gente vai utilizar para a API, para a gente saber que aquele campo é responsável, aquele código é responsável por preencher aquele ou modificar aquele campo, que seria esse daqui, né? E aí, eu até alterei aqui, mas poderia não ter alterado. Esse campo ele é o único campo obrigatório tanto para visualização quanto para criação. E qual é a diferença desses dois? O que você marca aqui como habilitado significa que ele vai ficar visível para na hora que você estiver ali vendo o quadro Kanban, por exemplo. Ele vai aparecer lá aquele campo para dentro do seu quadro ali do seu cliente. Tá? Então você consegue deixar aquele campo com preenchimento obrigatório ou não, e você consegue deixar aquele campo visível ou não lá dentro dos seus quadros. E se você cria aqui nos três pontinhos, você consegue mover ele dentro da sua lista ali, ou para cima ou para baixo, ou até mesmo excluir esse campo dentro daquela visualização que você está criando ali, né? Acabei de fazer essa mudança aqui, ele já subiu, tá vendo? Já desceu de novo, carregou. E eu posso aqui adicionar outros campos de acordo aqui a minha necessidade. Campo de e-mail, campo de telefone. Então você tem aqui os campos do sistema onde você consegue fazer isso. E além disso, nós temos os campos personalizados que a gente consegue aqui criar
dentro das nossas listas. Se eu quiser coletar algo a mais, data de aniversário do lead, porque eu quero entender ali quantos leads eu tenho que faz aniversário no mês de janeiro, mês de maio, então eu consigo fazer essas separações todas ali, tá? Isso aqui eu só estou dando uma ideia do que você pode estar fazendo, né? E aí, de acordo, eu vou adicionando aqui um tipo de campo personalizado, percebe-se que essa lista vai diminuindo. Ou seja, só é permitido eu criar, por exemplo, aqui em campos de seleção, que é o que a gente vai criar aqui para você entender como que funciona. Eu só consigo colocar aqui 5 de cada um. Data eu consigo colocar 2 dos personalizados, tá? Porque você tem aqui os campos do sistema também, que de acordo que você vai utilizando aqui, ele vai sumindo daqui, tá? Então tem um limite para cada campo. Aproveitando aqui, vamos testar aqui cada tipo de campo para a gente entender quais são as possibilidades. Eu já coloquei aqui o campo de seleção, por exemplo, você consegue estar fazendo algum campo de alguma opção para o lead. Eu posso escolher uma cor para essa seleção. Vamos dizer aqui que esse lead é um lead desqualificado. Desqualificado, né? Então, desqualificado. Então, eu posso estar adicionando aqui esse campo de seleção. Eu vou dizer que também, inclusive, ó, quando eu coloco, ele já aparece aqui em cima para mim. Posso dizer que o verde aqui é um lead qualificado. Posso adicionar, tá vendo que ele vai adicionando aqui, vai aparecendo aqui. E eu posso selecionar um por padrão. E ainda eu posso colocar aqui um cinza aqui como não qualificado e eu posso definir isso como padrão. Aí assim que o lead entrar, já vai vir essa opção como padrão de não qualificado e depois eu posso, o lead, o agente que está ali operando o seu pipeline pode estar mudando isso, tá? Posso colocar um outro de data, a gente já colocou aqui também, né, que eu posso estar coletando alguma data. Vou marcar aqui, inclusive, como obrigatório a de seleção que nós fizemos. Decimal, você pode estar coletando, por exemplo, algum valor, né, referente àquele lead. Então, você pode, inclusive, selecionar aqui quantas casas decimais você quer colocar. Vamos ver aqui mais um campo. Você tem o campo de avaliação. Isso aqui é muito bom para você fazer ali avaliar aquele lead, se o lead é um lead quente, se o lead é um lead morno, se um lead é um lead frio, de acordo com a quantidade de estrelinha que você coloca ali para ele, né? Vamos dizer assim. Então eu posso aqui, ó, aparece até as estrelinhas aqui, que é a avaliação que você faz para o lead, né? Você pode mudar aqui o estilo de avaliação, por exemplo, a média de gasto do lead ali comprando os seus cursos, né? Eu posso colocar ali símbolozinho, posso colocar até quantas estrelas ali eu posso avaliar. Vamos supor que eu quero avaliar até 3 estrelas, que o cara gastou pouco, gastou médio ou gastou muito. E eu posso também colocar tudo ali, né? E eu posso escolher aqui também a cor que eu quero para esse símbolozinho. Vou colocar um verdinho aqui, dar um OK, tá? Então vou colocar aqui, ó, temperatura do lead. Não, temperatura não tinha falado que era valor gasto, né? Não, vamos mudar para temperatura. Vamos ver se tem um foguinho aqui. Pronto, file, vou mudar aqui para temperatura, vou mudar até a cor, vou colocar aqui, ó, pra gente ver a temperatura do lead, que é se é um lead muito qualificado, um lead frio, um lead muito quente, né? Então, bora colocar isso aqui. Vou colocar como obrigatório também, porque aí a gente vai testar isso depois. Vamos ver mais um campo aqui que a gente pode. Campos de texto. A gente consegue personalizar aqui campo de texto. Se você quiser colocar algum valor, por exemplo, descrição. Se bem que descrição a gente já tem ali em cima. Vou colocar aqui outras anotações, que aí você tem mais um campo para personalizar ali com alguma nota, alguma informação importante ali, sem ser uma descrição do atendimento todo, né? E você pode tornar isso como obrigatório ou não, tá? Acho que nós já exploramos aqui todos os campos que temos disponíveis. Vou salvar dessa forma mesmo aqui, vou fechar e vamos ver aqui como que ficou isso nas nossas visualizações. Foi esse campo aqui que a gente alterou mesmo? Deixa eu olhar, foi esse campo mesmo que a gente alterou. Vamos ver as visualizações aqui. Vou criar, tá vendo que agora quando eu crio uma outra visualização ele me dá aqui mais campos, porque
eu criei outros campos lá e esses campos aparecem aqui. Inclusive aqui se eu for agrupar por, agora além de responsável, eu posso agrupar por selecionar, né? Que foi aquele filtro de seleção. Eu posso agrupar, por exemplo, os leads que tiveram a, que são qualificados, os leads que são desqualificados, os leads que ainda não tiveram nenhuma qualificação. Então, eu posso tá mudando esse filtro de agrupamento, né, de acordo com outras seleções aqui que foram os campos que eu adicionei ali, né? Ou eu posso deixar sem agrupamento. Tem um que vai aparecer ali o lead por lead, né? E com seus determinados campos, tá? Outra coisa importante que mesmo que eu tenha criado ali os campos, eu posso definir ali quais são as visualizações, quais são os campos que eu quero que apareça nessa visualização. Por exemplo, quero que apareça o nome, quero que apareça o contato, quero que apareça a data de criação, quero que apareça aqui a seleção e a temperatura dele dentro desse Kanban, né? E eu quero, por exemplo, ordenar isso por temperatura do lead, né? E aí, quando eu seleciono aqui, provavelmente vai vir do mais quente para o mais frio, ou ao contrário, né? Que é descendente. Ou melhor, falei errado. Aqui a temperatura do mais frio para o mais quente e o descendente é do mais quente para o mais frio, tá? Vou salvar aqui essa visualização para a gente ver aqui como é que fica. Precisa dar um nome. Pronto, aí você vai me dizer, uai, Bruno, por que não apareceu os quadros Kanbans aqui? Lembra que eu falei que se você não agrupasse ali, você ia aparecer lead por lead aqui? Então você não vai ter ali vários quadros, você vai ter um quadro só com todas as informações que você selecionou. Mas e aí, como é que eu faço para aparecer bonitinho ali, como eu estou trabalhando ali no quadro Kanban, os quadros Kanban separadinhos? Você vem aqui em editar e aí você coloca em agrupar. Vamos testar aqui os três tipos que aparecem aqui para nós, tá? Vamos agrupar aqui por responsável. Então, quando eu mudo aqui, você vê que essa visualização ela vai mudar. Então, ela vai agrupar de acordo com os agentes que eu tenho cadastrado aqui dentro do meu NicoChat, né? Então, tem aqui dois Brunos, que dois eus. Tem aqui a Isabela e tem a Jamile Novaes. Então, se eu posso mudar esse agrupamento pela seleção aqui que a gente criou ali dentro. Então, você vê que eu criei a seleção de desqualificado, de qualificado e de não qualificado ainda. Então, esse agrupamento aqui, de acordo com o lead for o lead vai entrar aqui, inclusive está até na ordem errada, eu posso alterar isso depois, eu posso colocar esse não qualificado aqui no início. Então o lead vai entrar ali no atendimento, ele já vai cair ali pela API, eu já vou botar automaticamente dentro do não qualificado. E aí, de acordo ele for se qualificando na automação, eu posso colocar ali, ou não, né? Não se qualificando, se for um lead que você não quer, você pode, que ele é um desqualificado, você pode fazer isso de forma automática também ali dentro da automação, e aí você vai mudando ele de quadro, tanto automático quanto manual também, se for um atendimento humano, né? Vamos ver o outro tipo de agrupamento que a gente tem ali, que é o de temperatura. O de temperatura a gente colocou de 1 a 5, então vai aparecer aqui literalmente o seu funil de atendimento de acordo com a temperatura do lead. Lead menos qualificado, menos quente e um lead ali mais quente, tá? Dentro do seu funil de atendimento. Vamos mudar aqui, deixar fixo aqui o de seleção, que eu gostei dele, só que eu vou editar lá nos campos para eu colocar esse não qualificado aqui no início, tá? Vou deixar essa visualização, vou entrar aqui nos meus campos e aí eu vou colocar aqui dentro de seleção, vou mudar e vou alterar aqui, mover ele para cima, não qualificado, mover para cima novamente, vou fechar, bora analisar ali como é que ficou a nossa visualização. Agora você vê que o não qualificado veio para o início aqui, né? Ok. Bom, vamos. Já ia esquecendo aqui de mostrar os exemplos que a gente tem aqui, né? Já ia encerrando a aula sem mostrar para vocês, ó. Bora abrir aqui as nossas visualizações para ver o que a gente tem aqui, ó. Visualizações atribuídas por mim, visualizações concluídas,
É tudo em formato de tabela essa de gestão de projeto praticamente, né? E tem aqui no final a visualização por status, onde a gente tem aqui não iniciado, em andamento, bloqueado e concluído, né? Isso aqui é o que já vem pré-configurado para você. É claro que você pode alterar, né? A gente tem aqui essa de opinião. Já vou ver aqui no quadro Kanban, que particularmente eu gosto muito de visualizar isso dentro do quadro Kanban, mas a gente pode visualizar como novo, ainda andamento bloqueado, concluído, atraso. Isso aqui é basicamente para você que trabalha ali, vamos dizer, com pedidos, né? Então você tem ali um novo pedido, quando você já separa para andamento, em andamento, bloqueado por alguma questão. Aí você tem ali pedido concluído e pedidos em atraso. Então, para você que trabalha aí com entregas, né, com a demanda de pedidos, isso aqui é uma ótima opção para você. Triagem de novos comentários, aqui aparece para nós em formato de tabela também, tá? Vamos ver aqui como é que tem aqui a sugestão de suporte, formato de planilha. Isso aqui você tem a planilha por prioridade, né? Então significa que eu selecionei aqui o formato de planilha e aí adicionei aquele filtro ali por prioridade, tá vendo? Ó? Enviado por responsável, então você consegue alterar ali também, né? E tem aqui o filtro por status, novo, não iniciado, em andamento, bloqueado, concluído e em atraso também. Triagem, gostei muito desse de prioridades aqui, ó. Vou deixar aí. Vamos aqui ver esse a gente veio do suporte, o em atraso também ali, ó. Com certeza sim, talvez faça, não entendi muito bem, mas por prioridade ali, você usa, né, para o seu sistema ali, da forma que você achar que ficou melhor ali para você. E vamos ver o que tem aqui dentro do CRM. Aqui a gente tem não contratado, avaliando, qualificado, em negociação, ganho, perdido. Isso aqui é para quem trabalha ali com, vamos dizer, com vendas também, que aí você pode ali estar fazendo ali a gestão dos seus leads ali que vai chegando para você, tá? Ganhos, minhas ofertas, então você muda ali, já tem pré-configurado, já vem ali pré-configurado de acordo com a sua gestão e você pode estar editando esses quadros que já vem pré-configurados. Você pode estar adicionando ali campos, você pode estar adicionando filtros, você pode mudar a visualização. Vamos analisar aqui esse de gráfico, ó. Vou salvar aqui, inclusive, para a gente ver como que muda, tá? Ó, você vê que é literalmente para você que precisa desses dados mais metrificados ali para entender como que funciona o projeto ali realmente. Então, você tem aqui dentro do CRM diversas opções para você trabalhar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa, inclusive, é só a primeira aula. A gente vai trabalhar ali dentro da nossa automação com o CRM, com isso aqui que a gente construiu. É claro que não é nada muito detalhado ali, é só para vocês entenderem mesmo como que você mexe ali, que você cria. Você vai criar personalizado da forma que você achar mais interessante para o seu negócio, tá? E a gente vai trabalhar ali para ver como que funciona dentro da nossa automação nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like nessa aula. Espero você na próxima. Até mais.